Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinicast. Eu sou Bruno Moretti, fundador da Clinicô, e hoje nós temos a honra de convidar aqui a Andriele Pedroso, que é também uma das embaixadoras da Clinicô já há quase 2 anos, né, Andriele? Seja bem-vindo ao nosso espaço aqui de podcast, né? Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui. E eu sou já não só embaixadora, mas fã da Clinicô desde o início, quando era o e-consultórios ainda. E é um grande prazer realmente estar aqui conversando com você hoje, poder compartilhar vários insights também com os associados. Muito legal. Desde que a gente chegou em Joinville, nós vimos na Andriele um potencial enorme e um perfil de profissionais que a gente gostaria de proporcionar aos nossos associados. Okay. Uma pessoa altamente engajada na carreira, uma pessoa diferente, uma pessoa que investe na própria imagem, né? E uma pessoa que cresceu muito rápido por isso também, né, Andri? Sim, com certeza. E é isso que a gente vai compartilhar hoje. Quero realmente que os profissionais da saúde estejam cada vez mais nas redes sociais, engajados, fortalecendo a marca pessoal. E é um prazer também poder compartilhar um pouco da minha trajetória, como você mencionou. Foi tudo muito rápido, é tudo muito rápido, mas a gente precisa agir, né? É a atitude que faz, de fato, o resultado. Exatamente. A Andriele Pedroso, para quem ainda não conhece, ela é nutricionista, ela já é mestre em comunicação. Como é que é esse mestrado aí? Isso aí, acabei de me tornar mestre em saúde da comunicação humana, agora já engatei no MBA, quem sabe um doutorado em frente, mas ainda não é certa a legal. data. Saúde da comunicação humana, adorei o tema, depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Além disso, já publicou 2 livros, 365 ideias para nutricionistas e agora Personal Branding, é isso? Lançamento 2023, 6 meses de lançamento, a gente já está pensando na 2ª edição, porque foi um sucesso. Muito legal, eu vi, fez um tour pelo Brasil aí, exatamente. Muito bacana, parabéns. E além de tudo isso, ela é embaixadora, consultora de algumas grandes marcas no Brasil, como Daisy Chá, Atlética Nutrition e agora também uma parceria com a Smart Fit. Exatamente, nova embaixadora da Smart Fit Nutri. Temos um projeto muito incrível em frente e várias outras novidades que eu começo a lançar em frente. E também agora me tornei expert em marketing e personal branding na WebDiet, que é o maior software do Brasil para nutricionistas. Então, a gente tem uma série de trabalhos juntos aí, está sendo um prazer poder compartilhar com outros profissionais da saúde. Muito legal, essa mulher não para, gente. E além disso, agora está se especializando em alta performance para profissionais, não só da área da saúde, né, Andri? Exatamente. Muito legal. Eu sempre foquei na questão da alta performance física e mental, desde o início da minha produção de conteúdo. A gente vai falar um pouco sobre isso, a importância do marketing de conteúdo para o profissional da saúde, mas agora cada vez mais inserindo a minha marca no mercado de palestrantes. Então, hoje, como palestrante de alta performance, meu tema principal é biohacking, como hackear o corpo e mente para ter alta performance, para performar no trabalho, para performar nos estudos, na academia, para que você se torne uma pessoa na sua melhor versão em todas as áreas da vida. Então, olha que bacana quanto conteúdo. Você que é profissional da área da saúde ou não, fique aqui até o final desse podcast, porque vai ter muito conteúdo sobre vendas, sobre personal branding, sobre biohacking. Então, muitos conceitos super modernos e que vai te ajudar a chegar ao topo da sua carreira, que é o que a gente sempre quis aqui na Clinicô, é oferecer um espaço, não só um espaço compartilhado, não só um espaço de atendimento, mas realmente esse movimento para você, profissional, sair do início a chegar ao topo da sua carreira aqui junto conosco. E por isso que a Andriele, desde o começo, é uma nossa embaixadora, é uma parceira nossa, porque ela auxilia também nesse movimento, não só divulgando o nosso trabalho também aqui na Clinicô, mas auxilia trazendo ferramentas. Temos inclusive um curso da Andriele dentro da nossa plataforma, né, Andri? Sobre posicionamento de marca. Foi antes do lançamento do Personal Branding. Exatamente. Compartilhando ali vários conceitos sobre como o profissional da saúde consegue se inserir nesse meio digital, que não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, a gente precisa utilizar o digital como uma ferramenta de negócios mesmo. E ali tem um guia prático para quem é associado, tem esse benefício aí dentro da plataforma. É isso mesmo. Quem é associado da Clinicô, para você entender um pouco melhor, para quem não é associado ainda, quem é associado da Clinicô, nós temos um espaço dentro da nossa plataforma digital, com benefícios, é um clube de vantagens, e um desses clubes é um curso inteiro da Andriele, falando sobre todos esses temas para que você possa alavancar a sua carreira também no digital. Então, olha aí, são múltiplas vantagens. Mas, Andri, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, eu quero falar sobre o que está mais fresquinho aí. Esse livro que você lançou, né? Personal Branding para profissionais da área da saúde. Perfeito. O que é Personal Branding?
Bom, de uma forma bem simples, personal branding é a camisa que você veste até o final da sua vida e que muitas pessoas mantêm ainda essa camisa mesmo após a vida por meio de um legado. Então, personal branding é basicamente o posicionamento da sua marca de forma intencional. Muitas pessoas olham para a marca pessoal hoje com um olhar um pouco negativo, no sentido, nossa, mas eu vou precisar ficar me vestindo de um jeito que eu não gosto, vou precisar falar de um jeito que eu não gosto, vou precisar fazer um personagem, quando na realidade não. O personal branding não é você criar um personagem, mas é você ter intenção sobre os sinais que as outras pessoas percebem sobre você. Então, por exemplo, quando a gente olha para dois profissionais, um tem um bom posicionamento digital, um se veste de uma forma mais profissional, ele tem case de sucesso e ele divulga esses cases de sucesso, enquanto o outro pode ter diversos certificados que sejam colados na parede, como muita gente gosta de colocar os certificados colados na parede, tem informações, tem experiência, pode ter anos e anos de formações e experiências, mas ele não consegue transmitir isso para as pessoas. Então, quando alguém olha para esses dois profissionais, provavelmente ele vai escolher a primeira opção, porque a primeira opção passa mais credibilidade. E por meio desses sinais que nós conseguimos gerenciar na nossa marca, a gente consegue também conseguir mais oportunidades. Então, não só mais clientes, mais consultas, mas também parcerias estratégicas com pessoas, um networking estratégico. A sua marca pessoal, quando ela é forte, você também consegue se aproximar de outras pessoas que irão trazer oportunidades. Então, se torna uma cascata. E é isso que eu ensino aqui nesse livro, Personal Branding para Profissionais da Saúde. Ele é um guia prático de como fazer isso. Como que eu vou conseguir mudar a minha marca para que ela transmita mais confiança e profissionalismo para o meu cliente. Muito legal, André. Você já falou muitas coisas importantíssimas aí. Eu identifico muito nos profissionais da área da saúde que eles simplesmente atrelam o crescimento da carreira com ser mais técnico, com fazer mais cursos. Sim. É claro que o conteúdo importa demais, é claro que o teu conhecimento é o pilar, é a base de tudo, Sim. mas não é tudo. Né? Exatamente. Como você vai entregar este conteúdo e como as pessoas vão perceber e olhar você enquanto profissional, enquanto um CNPJ, né? Isso tudo vai valorizar o que você tem por dentro, esse teu conteúdo, e vai otimizar os seus ganhos à máxima potência de tudo aquilo que você sabe, né? E conhece. Exatamente. Muito bacana. E isso é até tribal, né? Essa parte de vestimenta, os caciques já se vestiam de uma maneira diferente, já eram reconhecidos pelos demais de maneira diferente, né? Então isso não é tão moderno assim, né, André? Exatamente. Quando a gente olha para algumas obras, por exemplo, as 48 Leis do Poder, a gente começa a entender que mesmo conceitos antigos fazem total sentido hoje. E algumas pessoas ainda têm certa resistência. Nossa, mas será que eu preciso, de fato, ter um gerenciamento da minha marca? Será que eu preciso me preocupar com o meu branding? E é isso que eu cada vez mais incentivo que os profissionais da saúde olhem, porque não é só você ter anos de experiência. Eu mentoro nutricionistas que têm 15, 20 anos de experiência e que não conseguiam aumentar o valor de consulta. E que com alguns ajustes simples... Agora, por exemplo, eu recebi ontem uma mensagem que eu fiquei super feliz de uma mentorada minha, a Karen, que ela recebeu uma oportunidade de receber um prêmio de um grupo de networking, que eu ajudei ela a entrar nesse grupo, em Madrid. Então, assim, olha que legal. É incrível o quanto que a gente começa a receber oportunidades que não vêm do além. Elas são, de fato, um resultado de um posicionamento estratégico. E isso é extremamente importante, André. E só que muitas vezes não é passado durante a nossa formação da área da saúde. Certeza. Como que você chegou a essa conclusão? Como que você foi por caminhos tão diferentes da maioria? Chegou até você e você lapidou isso e agora você trabalha desta forma? E é um ponto muito importante isso, Bruno, porque assim, as pessoas cada vez mais buscam por uma formação, muitas vezes em uma faculdade que é muito reconhecida, que as pessoas olham, nossa, olha só, é federal, por exemplo. Eu tinha essa ideia antes de me formar. E quando eu comecei a reparar nas pessoas que têm sucesso, eu comecei a pensar, mas espera aí, o cliente ele não pergunta qual foi a faculdade que você se formou, qual foi o curso de pós-graduação que você fez. Até esses dias eu recebi uma mensagem de uma nutricionista dizendo assim, André, eu quero investir R$12 mil em uma balança, o que você acha? Falei,
Eu acho que você deveria usar esses R$ 12.000 para sua marca pessoal, que você vai ter muito mais resultado. Porque o cliente, ele não está preocupado com qual que é o modelo de balança que você tem, qual que é a faculdade que você se formou. E quando a gente começa a olhar para esses outros pilares que são fundamentais para ter sucesso na carreira, a gente começa a pensar, opa, eu preciso aprender sobre vendas, eu preciso aprender sobre como me comunicar melhor, como ter persuasão. Então, eu comecei a reparar que as pessoas que têm sucesso, elas não se aprimoram só na área delas. Então, se eu sou nutricionista, eu não vou estudar só nutrição. Eu preciso estudar sobre vendas, eu preciso ser uma empresária. E quando eu comecei a me ver, olhar para mim, nossa, eu estou me formando, agora eu sou uma empresa. Eu preciso gerenciar outras áreas que eu ainda não tenho muito conhecimento. Então, eu comecei a correr. Mesmo antes de formada, eu já busquei me inspirar em pessoas. Foi então que eu conheci o Ricardo Del Bosco, que é o segundo autor do livro Personal Branding para Profissionais da Saúde, e ele é estrategista de marca pessoal. Comecei a olhar para os cases de sucesso do Del Bosco, há muitos anos já ele trabalha com profissionais da saúde, e eu pensei, tá aí uma oportunidade de alguém que já tem experiência, que já tem o conhecimento, que já tem case de sucesso para me auxiliar com o que eu preciso fazer nesse início. Então, eu não queria entrar no mercado e ficar me batendo ali, batendo as asas até conseguir voar. Eu queria começar decolando. Então, por isso que eu sempre falo, mentoria é para quem quer correr. As pessoas que querem caminhar para o sucesso, elas vão buscar por curso, vão buscar por um livro, e elas vão se aprimorando, mas talvez isso demore muito tempo, elas errem muito antes de começar a acertar. Então, eu queria começar acertando. Eu busquei por alguém que já era uma referência nesse nicho e fui seguindo o que ele tinha para me instruir. Então, no início, eu tinha a ideia de ter o meu consultório, eu iria gastar todo o dinheiro de reservas que eu tinha com o consultório. E pensa o seguinte, Bruno, eu comecei a atender um pouco antes do boom da pandemia. Sim. E aí, depois que aconteceu tudo isso, eu pensei, meu Deus, eu estava prestes a gastar todas as minhas reservas com algo que não iria me dar retorno. Exato. Porque no início é muito difícil, realmente. E foi justamente por isso que eu busquei ter um local de atendimento, um coworking, para que eu conseguisse dar uma experiência diferenciada, sem ter esse custo inicial. Porque para quem está iniciando, é muito difícil você conseguir ter os... Você ainda não tem um salário, você ainda não tem, claro, para quem não trabalhava antes em um outro local. Você não tem ainda como sustentar um consultório, que é um custo muito alto. Então, eu busquei por um coworking, eu busquei por um mentor, comecei a me aprimorar em várias áreas e foi aí que eu comecei a expandir a mente. É uma coisa que eu acredito muito, é que quanto mais você foca em algo, mais você expande aquilo. Então, eu comecei a focar em posicionamento, comecei a focar em vendas, em persuasão, em comunicação. Eu era uma pessoa muito introvertida. Eu era tímida demais, eu não conseguia falar em público, eu tinha dificuldade. E hoje, olhando para minha trajetória e vendo, nossa, a Andrea agora é palestrante de alta performance. Eu vejo o quanto que eu consegui evoluir por lá atrás acreditar que era possível. Então, eu sempre falo, a principal mudança que a gente precisa ter é na mentalidade. O nutricionista, o profissional da saúde, ele só consegue evoluir a partir do momento que ele pensa, eu consigo, eu posso chegar lá. Então, ele começa a traçar um caminho para isso, buscando por auxílio, mas antes de mais nada, ele precisa entender que ele consegue traçar esse caminho. E olha que bacana, você trouxe vários atributos que você buscou para trilhar essa jornada um pouquinho diferente, né? Sim. E analisando aqui nossos mais de 80 associados e a gente tem muito contato com profissionais da área de saúde, a gente percebe que normalmente o recém-formado, ele coloca muito as suas energias e as suas economias, talvez, em escolhas que não são as mais assertivas para aquele momento. Sim. Porque como você falou, deu esse exemplo da balança, né? Uma balança de R$ 12.000, ou às vezes um curso de 30, 40, 50 mil. Não que investir em pós-graduação, conhecimento, isso é muito importante. Sim. Só que a pessoa só vai chegar até você para você poder utilizar uma balança dessa ou utilizar o seu conhecimento quando antes você construir essa sua empresa, sua imagem pessoal. Né? Você construir essa autoridade para que a pessoa tenha interesse de colocar o dinheiro dela ali para fazer uma consulta contigo enquanto profissional. Exatamente. Então, existem vários pilares, como você falou, investimento em marca pessoal, em construção da sua imagem, o ambiente onde você atende. Pô, vou gastar 30, 40, 50 mil reais num consultório, sendo que eu tenho talvez meia dúzia de pacientes. Será que esse é o melhor investimento nesse momento? Exatamente. Né? Então, foi por isso que, inclusive, a Clinicô,
A gente, desde o início, é um consultório, um espaço compartilhado para profissionais da área de saúde de alto padrão, ou seja, você não vai perder em absolutamente nada na sua apresentação pessoal, porque o local de atendimento também faz parte. Impressiona, né? Mas você pode investir o teu tempo e os seus recursos na construção da sua marca. Exato. Né? Tanto externa, aos olhos das pessoas, quanto também do seu conhecimento pessoal, né, André? Com toda certeza, isso é fundamental. E ter alguém que já traçou esse caminho facilita muito. Então, no meu caso, eu estava prestes a investir porque eu achava que isso era o certo. Eu pensei, eu vou usar todas as minhas economias, apostar em um consultório, porque na minha mente era um consultório bonito, era o que iria chamar a atenção dos meus clientes. Eu já estava pensando em fazer logomarca, em aquela empolgação de recém-formada ali, porque realmente, Bruno, assim, as faculdades de saúde, elas são muito falhas em termos de marketing. Hoje nós vemos alguns cursos já se atualizando nesse sentido. Então, eu já palestrei em várias universidades em termos de marketing, personal branding, mas ainda é muito raso. Então, o profissional, ele sai sabendo exatamente como atender o paciente, ele tem toda a qualificação técnica ali, mas ele não sabe captar. Então, como que eu vou atender se eu não sei captar? Como que eu vou, de fato, atrair pessoas que pagam um ticket mais alto se eu não sei como precificar a minha consulta? Então, essas questões são fundamentais. Se o profissional da saúde ele não sabe como precificar, ele não sabe como utilizar gatilhos mentais para conseguir fechar uma venda com mais facilidade e mostrar para o cliente dele que, na realidade, ele não está vendendo, é a pessoa que está decidindo por ele não vai conseguir ter uma carreira sustentável, principalmente para quem é empreendedor. Para quem recebe demandas de alguma empresa específica, ainda não tem aquela visão de, eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso fortalecer minha marca para chamar a atenção das pessoas certas. Mas a partir do momento que você empreende, que foi meu caso, eu comecei ali do zero, absoluto zero, e em menos de um ano de produção de conteúdo, fortalecendo minha marca pessoal no LinkedIn, em específico, que é hoje a principal rede profissional do mundo, eu já fui considerada LinkedIn Top Voice. Então, assim, a nutrição, ela tem espaço, só que os profissionais não estão aproveitando essa oportunidade. E é isso que eu busco incentivar por meio dos meus livros, por meio das minhas mentorias, palestras, cursos, porque eu quero que os profissionais da saúde tenham essas oportunidades, que eles não estão enxergando ainda. A gente vê muito relatos, André, de profissionais da área de saúde, até associados nossos, com essa dificuldade em vender. Eu tenho muita dificuldade em vender, em me autopromover, Verdade. que se mistura muito essa questão da autopromoção com personal branding. Eu fico desconfortável quando eu estou me vendendo. Você acha que essa dificuldade ela tem a ver muitas vezes com perfil, com bloqueios até comportamentais, tem a ver com a falta de ferramentas, né, durante a graduação que não tem? Sim. Por que você enxerga esse perfil, esse desafio em vendas para os profissionais da área de saúde? Eu acredito que existem vários fatores que levam a isso, mas existe ainda um preconceito muito grande em relação a vendas e marketing. Então, às vezes, o profissional da saúde ele olha para quem faz marketing como o marqueteiro, o mentiroso, aquele que está me vendendo algo que eu não quero, ele está me empurrando uma venda. Quando, na realidade, quando a gente tem um posicionamento estratégico, a gente sabe fazer uma venda de verdade, o que a gente faz é fazer com que a outra pessoa entenda que ela precisa do meu trabalho. Então, eu estou utilizando ferramentas para que a outra pessoa ela sinta essa necessidade de fechar agora. Então, o profissional da saúde ele gera uma transformação. E ele não vende consulta, ele vende uma experiência, uma transformação de vida. O que falta é o profissional da saúde saber como demonstrar isso. Então, às vezes, ele erra justamente porque ele quer vender uma consulta. A minha consulta custa tanto, o meu trabalho custa assim. Ele não sabe apresentar, ele não sabe valorizar o trabalho dele. Muitas vezes ele não sabe escutar o cliente primeiro para saber o que ele precisa, não entende quais são as dores, os desejos, quais são as objeções que fazem com que a outra pessoa não compre uma consulta, um acompanhamento. Então, por isso que é fundamental a gente estar buscando todas essas áreas. Perfeito, perfeito. E se você for hoje, vou te fazer um desafio para quem está aqui nos assistindo e tá meio perdido, André, poxa, eu não sei por onde começar. Se você hoje, Andriele Pedroso, estivesse começando do zero novamente, no mundo de hoje, com o conhecimento que você tem, começando do zero, para quem hoje está nos assistindo e se sente nesse absoluto zero, o que você faria? Qual seria o passo a passo para hoje, Andriele, sair do zero, chegar ao topo da carreira?
Bom, o primeiro passo é entender onde você quer chegar. É aquela famosa frase, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, qualquer resultado serve. Então, tenha clareza do que você quer para sua carreira. Não só para a vida profissional, mas vida pessoal mesmo. Hoje eu tenho muita clareza e eu sempre tive desde o passado que eu tenho o objetivo de vida de ter liberdade geográfica. Então, eu não quero ficar presa em um consultório. Por isso que o coworking é muito interessante, porque você consegue atender sem ter necessariamente aquela rotina frenética ali no consultório. Hoje eu atendo muito mais online também. Então, é possível você ter várias oportunidades, não só em um local específico, mas em qualquer região do mundo. Então, eu já tinha essa clareza. Então, todas as minhas ações de marca, elas vão voltadas para essa liberdade geográfica. Inclusive, ano que vem eu já tenho um projeto internacional. Então, já começam a surgir oportunidades que vão voltando para esse objetivo. Então, primeiro passo. Desenho onde você quer chegar. Exatamente. Que tipo de profissional e qual a vida você quer ter. Primeiro passo. Beleza? Então, é saber o que você quer e depois, por que você quer. Aquele livro, Comece pelo Porquê, ele faz total sentido. Se você não tem clareza do seu propósito, você também começa a errar muito nos caminhos. E aí você se associa com pessoas erradas. Se você não tem clareza sobre quais são os seus valores, você também tem dificuldade em encontrar um caminho certo, porque daqui a pouco você está se unindo com projetos, com pessoas, gastando energia, dinheiro e tempo em locais errados, com atitudes erradas. Então, se você tem clareza de esses são meus valores inegociáveis. Então, eu, por exemplo, um valor inegociável meu é basicamente a confiança. Então, a minha reputação é algo muito importante. Eu já recebi várias cotações de marca dizendo, André, divulga o nosso produto aí, caixas e caixas. Falei, olha, pessoal, não posso, porque isso fere os meus valores. Então, assim, quando você tem clareza sobre isso, você começa também a se tornar um profissional diferenciado. Então, ter clareza sobre os seus valores, ter clareza sobre o seu propósito, onde você quer chegar, porque aí você começa a traçar um caminho. É meio que visualizar você lá no futuro, né? Como você vai estar vestido, quanto você vai estar ganhando, qual casa você quer estar, onde você quer morar, qual que vai ser a sua rotina. Então, desenhar isso daí é o primeiro passo. Tu senta lá, você profissional senta, desenha. Porque muitas vezes a gente vive a vida, né, num piloto automático. Sim. E a coisa vai indo e você nem projeta a vida que você quer ter. Deixa a vida me levar. É a Zeca Pagodinho. Então, primeiro é projetar a vida que eu quero ter e como que a nutrição ou a minha profissão da área da saúde vai me levar até ela. Esse é o primeiro passo. Exato. E daí pra frente, ações práticas. Desenhei. Qual que é o segundo passo da André começando agora? Segundo passo é buscar por referências. Então, se hoje você está em um patamar que você não gostaria, é claro que existem pessoas que são referências. Tem aquele livro também que nada se cria, tudo se... Como é que é? Eu já ouvi. A frase, nada se cria, tudo se copia. Na verdade, o que eu acredito é que você pode se inspirar em pessoas que já são referência. Você começa a mapear essas pessoas, inclusive em mentoria. Eu faço uma atividade com as minhas mentoradas que é justamente para elas entenderem quais são as referências que elas têm hoje, não só a nível local, regional, mas a nível nacional. Justamente para expandir a mente e olhar, olha, tem nutricionistas que cobram R$ 1.200 a consulta. Isso eu fiz lá no início. Então, a mentoria foi fundamental na minha carreira, porque eu comecei a visualizar, nossa, tem profissionais da saúde que eles cobram um valor muito mais alto do que é da minha região. O que eles fazem para isso, Exatamente. né? Se tem pessoas que pagam, é porque esse profissional ele está transmitindo esse valor. É muito mais uma questão de ser percebido por aquele valor. E eu lembro que na época da faculdade até existia muito essa questão assim de, nossa, existe um valor justo para o nutricionista. Até voltando ali naquela questão das faculdades, que existia esse debate, nossa, tem nutricionista que cobra R$ 1.000 a consulta. Muita gente falava, nossa, que absurdo. De uma forma indignada, né? Sim, de uma forma negativa, que absurdo, como assim? Isso não é justo. Na minha visão, eu olhava e falava, eu quero ser essa nutricionista. Porque se tem gente pagando R$ 1.000 a consulta, é porque ela está posicionando a marca pessoal dela de uma forma muito assertiva. Sim. Então, é você realmente visualizar quais são as referências, quais são os gigantes do seu segmento, porque isso é fundamental também para depois você começar a contornar essas estratégias e utilizar também uma técnica, que até a gente fala aqui sobre essa técnica aqui no livro, que é o marketing de flanqueamento, que é você começar a
mapear essas pessoas, entender quais são as estratégias que elas usam e muitas vezes você não vai bater de frente na estratégia que aquele concorrente está usando. Você vai contornar, que foi algo que eu fiz no LinkedIn, por exemplo. Eu vi que o Instagram já era uma rede social que se tornou um oceano vermelho, muito profissional, utilizando aquela rede para produzir conteúdo. Eu fui explorar outra rede que estava sendo inexplorada e que era um oceano azul, justamente para falar sobre um tema que não estava sendo explorado, para conseguir fortalecer minha marca pessoal lá. Então, esse seria o segundo passo. Tá. Mapear quais são as referências do mercado. Isso tem a ver com... a gente tem uma frase que a gente ouve muito, que você é a média das 5 pessoas com que você anda. Mas não necessariamente essas 5 pessoas precisam te conhecer. Eu, por muito tempo, todas as vezes que eu vou viajar, eu sempre procuro ouvir podcasts de pessoas muito bem-sucedidas, milionários, bilionários, pessoas com muita experiência, porque, de uma certa forma, eu estou andando com eles sem eles saberem, né? Exatamente. Então, eu estou usufruindo dessa Vários fonte. mentores, né? Exatamente. Então, e essa questão de ter referências, André, isso faz a gente expandir a nossa mente, né? Com certeza. Porque você é até aquilo que a sua mente consegue te levar. E se a sua mente ela é extremamente limitada pela circunferência, pelas pessoas aonde você convive, dificilmente você vai conseguir sonhar com algo maior e projetar algo maior, né? Então, isso você amplia também. Então, eu entendi o meu propósito, eu desenhei a vida que eu quero ter, eu subi as minhas referências, e agora? Para onde que a André vai? Só complementando essa questão de ter boas referências, eu acredito muito que os pensamentos, eles geram sentimentos que levam a ações. Então, se eu estou andando com pessoas que têm uma mentalidade muito baixa, uma mentalidade, não, é melhor você pensar um pouco mais baixo, é melhor você ficar por aqui, é melhor você atender por plano de saúde, é melhor você trocar de profissão. Eu escutei muito isso no início da minha carreira. Só que eu decidi escutar as pessoas que eram referência para mim. E a gente precisa saber fazer esse filtro. Então, quais são as pessoas que você está andando? Pensa o seguinte, quais são as pessoas que você andou ontem? São pessoas que fizeram você dar um passo à frente em direção ao seu objetivo? Ou são pessoas que talvez fizeram você regredir um pouco? Então, quanto mais a gente anda com pessoas que nos elevam, que nos ajudam, que estão nesse mesmo trajeto, a gente consegue também evoluir cada vez mais. Então, o próximo passo seria justamente o planejamento. De nada adianta você sonhar, pensar, mas se você não planejar, se você não tiver uma estratégia de fato para isso, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, para e pensa, o que você está fazendo hoje na sua rotina para que você tenha uma evolução a cada dia? Ou será que o que você está fazendo faz com que você esteja perdendo tempo? Porque o tempo hoje é o ativo mais valioso que a gente tem. Se a gente não utiliza o tempo com sabedoria, a gente perde oportunidades, a gente perde dinheiro, não é só dinheiro, mas é vida. Então, o tempo que você perde, você não consegue depois recuperar. Será que o tempo no final de semana você está aproveitando de uma forma sábia? Então, isso eu comecei a refletir e eu comecei a colocar na minha agenda compromissos para a minha marca pessoal. E eu sempre falo isso para toda mentorada, nutricionista, para todo profissional da saúde em palestras, que se você não coloca na sua agenda que produção de conteúdo é um compromisso, então toda terça-feira eu vou começar a mapear quais são os desejos, as causas, os problemas ali que a minha audiência precisa que eu solucione, muito dificilmente você vai conseguir dar passos à frente. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento, a gente precisa ter um planejamento, e é claro que, para isso, ter mentores é algo que acelera muito o processo. Como foi meu caso, como foi o caso de várias mentoradas minhas, como essa que eu mencionei há pouco. Então, é muito importante que a gente busque por referências e aprenda com elas também. E muitas vezes pode ser da forma como o Bruno citou agora. Eu estou estudando podcast, também tenho o hábito de escutar audiolivro. Gosto de ler, a leitura, principalmente para conseguir rabiscar ali no livro, eu sou muito visual. Mas entender qual é o seu método de aprendizagem. Cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. Eu sou muito visual, então gosto de desenhar, gosto de fazer resumos, rascunhos e compartilhar com outras pessoas. E a gente aprende muito quando a gente ensina. Então, eu, por exemplo, comecei com aquele medo de dar errado, mas sabendo que eu tinha ali um estrategista por trás me ajudando, e isso me deu muita segurança no processo. Então, quando você sabe o que você está fazendo e você sabe onde você quer chegar, fica muito mais fácil você manter a disciplina, porque é a disciplina que, de fato, traz os resultados. Muito legal. Às vezes, o que eu vejo aqui também, André, é o seguinte. A pessoa está começando a carreira dela como profissional da área de saúde e, obviamente, ela não tem aquela agenda lotada, certo? Só que ela não tem o compromisso de entender que ela é uma empresa. E logo, se eu sou uma empresa, eu tenho que me dedicar no mínimo por 8 horas por dia. Então, mesmo quando eu não tenho agenda de atendimento,
vamos supor, naquele dia todo, o que eu vou fazer naquelas 8 horas, planejamento, para que eu seja produtivo e que para que hoje eu esteja um passo mais próximo do meu objetivo de carreira. Porque ao fim e ao cabo, o seu trabalho não é só o atendimento ou só arriscar um plano, um plano de dietas, né? Mas sim você pensar em você como uma empresa como um todo e construir a sua imagem pessoal. Então, se talvez naquele dia que você não tem atendimento, você está ali, não só na operação, não só fazendo o teu plano ali, mas você está gravando vídeos, produzindo conteúdo, investindo na sua marca pessoal, estudando, refazendo as suas estratégias. Isso pode ser que primeiro que você capte mais clientes, que é o objetivo principal, sim, mas que você capte com valor agregado muito maior. Então, pensar o seu dia, pelo menos as suas 8 horas, enquanto uma empresa, independente se você estar em atendimento ou não, isso tem tudo a ver com planejamento, né? Com certeza, é a mente de empresa, né? Então, eu tive uma mudança muito grande de mindset quando eu pensei assim, agora eu sou uma empresa. Se eu não trabalho, se eu não me dedico para a minha empresa, ela não vai em frente, né? E essa é uma preocupação muito grande do profissional da saúde, muitas vezes, que ele pensa assim, e se eu adoecer? E se eu tiver alguma questão que eu não posso atender? Eu não ganho dinheiro? Então, isso é algo também que até posso dizer que é um dos próximos passos aí do nosso passo a passo, dessa jornada, que é o profissional da saúde, ele se ver também como um ecossistema. Então, se ele hoje só tem consulta, ele começa a pensar o que eu poderia talvez agregar para o meu cliente, para também depois fazer um follow-up, também depois começar a ter uma escada ali, uma escala de produtos e serviços que eu possa oferecer para as pessoas, talvez um infoproduto para ganhar dinheiro enquanto estiver dormindo. Então, ele começar a pensar em diferentes negócios, tem uma cabeça de empresário mesmo. Então, se eu sou uma empresa, eu não posso depender unicamente de consulta. Você começa a pensar também, nossa, eu posso talvez fazer um curso online, talvez lançar um livro, eu posso depois gravar uma sequência de lives ali, criar uma plataforma, enfim. A gente começa a abrir a mente para várias oportunidades quando a gente começa a se inserir nesse meio e conhecer pessoas que já estão conseguindo resultados. Então, por isso que é fundamental ter essas referências. Isso é algo, assim, que é muito importante, você ter referências de pessoas de sucesso, pessoas que você admira, pessoas que você quer estar perto e buscar agregar valor para essas pessoas para ter essa reciprocidade também. Muito legal. Olha, tem muitas dicas aqui. Tem. Então, vamos lá. Voltando. Propósito, onde você quer chegar. Referências, planejamento. E agora? O próximo passo é analisar as métricas, né? Até no livro aqui eu falo sobre a questão das métricas de vaidade. Eu não estou falando sobre curtidas, seguidores, não é isso que vai fazer você ter muitos clientes, ganhar muito dinheiro. É você ter um planejamento estratégico e começar a mensurar realmente. Será que está trazendo resultados? Será o que eu estou fazendo? Exatamente. Será que essa abordagem com os meus clientes está funcionando? Será que eu estou conseguindo indicações? Será que eu não estou conseguindo? Algo que eu gosto muito de fazer em mentorias, Bruno, principalmente com quem trabalha em consultório. Então, por exemplo, tem um associado aqui da Clinicô que ele quer melhorar a experiência do cliente. Eu faço um mapeamento de experiência. E isso vai desde o primeiro contato. Então, será que essa captação, quando o cliente entra em contato comigo, será que é melhor mandar uma resposta automática? Ou será que é melhor eu mandar um áudio, gravar um vídeo, marcar uma videochamada para conversar com aquela pessoa, escutar ela antes de falar como funciona o meu trabalho? Então, são esses pequenos detalhes que a gente começa a visualizar, nossa, isso aqui me dá muito mais resultado. E aí você começa a estabelecer padrões. Então, se eu tenho um planejamento e ele já está funcionando ou não está funcionando, começa a entender o porquê das coisas, né? Será que se eu mudar um pouco essa minha abordagem, se eu começar a publicar com mais frequência nas redes sociais, será que se eu fizer talvez parcerias estratégicas na minha região ou com os profissionais da saúde, eu consigo ter uma alavancagem aí de vendas? Então, você começar a estruturar isso e entender essas métricas, não só nas redes sociais, mas em várias outras questões, você começa a ter uma evolução. Porque o profissional da saúde, quando ele começa a se inserir no meio digital, um dos principais objetivos dele é aumentar faturamento, é aumentar vendas. Então, essa é a principal métrica que a gente precisa analisar. Será que o que eu estou fazendo está aumentando de fato as vendas? Exatamente. Será que eu vou continuar fazendo isso ou somente isso? Está sendo suficiente? Um exemplo bem simples, eu tenho uma mentorada até aqui de Joinville, onde fica a Clinicô, que ela tem uma clínica e ela me falou assim, André, eu preciso melhorar as vendas. Fiz esse mapeamento de experiência com ela
E também a gente começou a utilizar alguns gatilhos mentais, principalmente ali nos stories do Instagram, que hoje é a principal rede social dela. E aí ela falou assim, André, impressionante. Eu fiz o que você falou e 3 vendas num domingo, que era um dia que a gente Meu nunca Deus. vendia nada. O que ela fez, basicamente aqui, trazendo a estratégia para vocês? Falei, faz uma sequência de stories com várias provas sociais. Então, prova social é basicamente pessoas falando bem do seu Relatos, trabalho. né? Isso, depoimentos de pessoas que você atendeu e que estão satisfeitas com o seu serviço. Falei, no domingo, domingo? Sim, no domingo. Vai no domingo, porque na segunda-feira, no máximo, você tem fechamento. Ela falou, nem precisa esperar segunda-feira. Ela fez uma sequência de stories ali, com várias provas sociais, depoimentos de clientes, e a única coisa que ela fez foi colocar um link. Ali hoje a gente consegue colocar um hiperlink, né, uma figurinha nos stories, para que a pessoa entre em contato com você para agendar consulta. Então, simples sequência de stories já fez ela aumentar muito o faturamento, porque ela vendeu 3 planos semestrais. Então, isso é algo também que eu incentivo muito nutricionistas que façam, né? Você não ter só uma consulta, mas você ter planos de acompanhamento. Né? Trimestral, semestral, você consegue fidelizar mais, você consegue ter um acompanhamento melhor e gerar mais resultado. Então, não é só sobre ganhar mais dinheiro, aumentar faturamento, mas é você gerar mais resultado, que por consequência gera mais indicação, e aí o seu nome ele vai cada vez mais evoluindo. Meu, isso aqui já tá uma baita de uma aula. Já é uma mentoria. Já, uma baita mentoria aqui. Você falou uma coisa, só voltando um pedacinho ali que eu acho muito legal. De você olhar em cada etapa do seu funil de venda. Sim. Né? Então, porque pode ser que os seus vídeos até estejam bons e estejam gerando conteúdos e estejam trazendo pessoas para ter interesse em um atendimento com você. Sim. Mas se a sua primeira abordagem, a forma como você mostra para ela como é o seu trabalho, a forma como você passa o seu preço, como você gera o valor e preço são coisas diferentes. Pode ser que você esteja perdendo ali. E não necessariamente na rede social, né? Então, olhar cada detalhe desse atendimento, isso faz parte do trabalho, da construção da sua empresa de sucesso, né? Com toda certeza. E agora você citou um elemento fundamental quando a gente pensa em vendas, que é o funil de vendas. Então, se eu não tenho conhecimento de que existem pessoas que estão me conhecendo agora, então não posso chegar com uma abordagem muito comercial. Esse é um erro muito comum de profissionais da saúde. Você talvez veja isso também, Bruno. Que o profissional da saúde, ele pensa, eu tenho que fazer meu marketing digital. Então, ele contrata uma agência, ele deixa aquilo totalmente automatizado, ele nunca aparece, ele não tem uma conexão, ele não humaniza aquele perfil, e aí vira basicamente uma vitrine de banners comerciais. A pessoa entra, por que ela vai ter estímulo para seguir, para acompanhar, para olhar? Não faz nenhum sentido você só publicar agenda, a sua consulta. Agenda aberta. Agenda aberta para março. Isso não gera estímulo nenhum. A gente não segue marcas que a gente gosta. Eu, por exemplo, sou muito fã da Apple. Hoje eu uso o computador da Apple, o celular da Apple, relógio, fone, tudo da Apple, mas eu não sigo a Apple nas redes sociais, porque eu sei que lá tem uma abordagem mais comercial. Eu quero essa conexão com produtores de conteúdo. A gente está em uma era, Bruno, que é da Creator Economy. Quem sabe aproveitar essa era tem muitas oportunidades. Então, eu, por exemplo, não imaginava que com pouco tempo de formação, eu já seria consultora técnica, embaixadora de grandes marcas. Foi por meio rápido, digital, né? Ali, por um posicionamento estratégico, que eu consegui essas oportunidades. Então, por isso que eu incentivo tanto que você vai estudar um pouco mais essa questão de funil de vendas também, porque tem pessoas que estão no topo do funil. Elas estão entrando agora no seu perfil, estão conhecendo agora a sua marca. Não adianta fazer um anúncio nesse topo de funil. Você tem que chamar atenção pelo conteúdo de qualidade. Depois, se as pessoas vão conhecendo você, elas vão afunilando mais. Elas estão ali no meio do funil, então elas já estão considerando talvez comprar de você. Mas nesse momento ainda não é o momento certo de fazer um anúncio. Elas estão considerando, você tem que criar essa conexão, gravar mais stories ali, talvez falando do Instagram, para criar essa conexão com essas pessoas. E, por fim, quando você sente que tem ali pessoas já interessadas no seu trabalho, é a hora de dar aquele empurrãozinho. Tem gente que já está pensando, já está quase decidida a comprar de você, só falta realmente colocar um link lá nos stories, como eu tinha falado agora, para a pessoa marcar consulta. Então, entendendo esses conceitos, não é você estudar, eu preciso saber todas as siglas do marketing digital, isso, mas você precisa entender esse básico, até para que você consiga, em frente, quando você tiver um time comercial, um time de marketing, consiga, de fato, ter uma clareza sobre como que funciona todo esse processo. Muito legal, André. Já realmente é uma consultoria aí e já dá para abrir muito a cabeça das pessoas, né? Sim. André, e para quem tem, a gente vê também bastante isso, tanto dificuldade com vendas em muitos profissionais da área de saúde,
E vergonha de gravar vídeos. Eu não quero botar a minha cara. Eu tenho vergonha, eu não me sinto bem. Tem uma pegada de autoaceitação, talvez, tal. Sim. E tem jeito para quem tem dificuldade com gravar vídeo, tem vergonha. É possível construir ainda um grande personal branding para essa pessoa que se enxerga nesse perfil? Com toda certeza. Como? Assim, falando de uma pessoa que morria de medo de falar em público, eu era aquela pessoa que, na escola lá, há muitos anos, eu tinha medo de me apresentar até. Então, sabe quando vai, fulano, qual que é o seu nome, de onde que você veio, o que que você pensa em fazer quando vai crescer? O coração já acelerava. Meu Deus, e se eu esqueci meu nome? Meu Deus, e se você vai falar? Então, assim, eu era muito tímida, eu tinha medo demais de falar em público. E o que me ajudou muito a conseguir superar esse medo foi começar a vencer o medo do julgamento. Porque eu acredito que esse é um dos principais problemas que o profissional hoje enfrenta. Ele pensa muitas vezes, o que que o outro profissional vai pensar? O que que meu colega vai pensar? O que que outras pessoas vão falar? Minha família? Mas, pessoal, pensa o seguinte, seu colega de profissão, a sua família, geralmente não é seu cliente. É muito raro um familiar comprar de você. É muito raro que um profissional da saúde dê um simples like para você. Então, por que às vezes a gente fica pensando assim, o que vão falar de mim, sabe? E não é isso que vai gerar resultado. Então, é você focar no cliente ideal, no cliente certo, né? Que a gente chama de persona no marketing, e você buscar agregar valor para essa pessoa. Porque é essa pessoa que precisa escutar você. E o profissional da saúde, ele perde oportunidades muitas vezes, não só de fortalecer a marca dele, de ter mais oportunidades, mas de realmente ajudar outras pessoas. Hoje, com a quantidade, o volume de conteúdos que a gente vê nas redes sociais, muita gente está consumindo conteúdo sobre saúde errados. Então, as pessoas estão se prejudicando porque os profissionais da saúde não estão lá. E foi justamente esse questionamento que eu me trouxe quando eu comecei a publicar conteúdo. Falei assim, tem tanta gente ganhando dinheiro com mentira sobre dieta, sobre nutrição. Por que eu, que tenho conhecimento, que consigo ajudar essas pessoas, não estou lá? O que eu estou fazendo aqui? Sabe, indignada, sem poder fazer nada. Eu vou começar a produzir conteúdo. Então, eu comecei a criar conteúdo com essa intenção de poder realmente ajudar as pessoas ali e gerar um valor trazendo a questão do equilíbrio. É o que eu acreditava. Então, primeiro passo. Você entender que você está comunicando não para o seu colega de profissão, para o seu familiar, para aquele coleguinha que brincava, falava mal de você na época. Vai te chamar de blogueirinho. Exatamente. Mas realmente entender, ter clareza. Eu estou falando para essa pessoa aqui. Se eu estou atingindo essa pessoa aqui, então eu estou no caminho certo. Então, ter clareza sobre para quem você vai passar essa mensagem. Segundo, você saber do que você está falando. Se você tem, assim, um conhecimento que você pensa... talvez eu precise aprimorar um pouco mais. Vai naquilo que você é especialista. Começa falando daquilo que você é especialista, que você sabe o que você está falando, para que você realmente se sinta à vontade. Terceiro, pensa que a câmera, ela vai transmitir para várias pessoas, mas pensa que você está conversando com outra pessoa. Então, pensa assim, estou falando com um amigo ali atrás, essa pessoa que está atrás aqui de mim, então pode até chamar a câmera por um nome, a Joana. Ô, Joana, você sabia que a dieta low carb é isso, aquilo, a gente já tem estudos disso, isso, aquilo. Então, você pensar realmente que não é um equipamento, mas que é uma pessoa que você está conversando, isso torna até mais humanizado. Você não fica robotizado tentando decorar um texto, e isso é muito importante. E até a questão do julgamento, muitas vezes a gente não tem medo de ser... assim, que as pessoas falem da gente. A gente tem medo de ser criticado, de alguém falar mal, ou fazer uma brincadeira ali. E isso é algo que a gente precisa superar e pensar o seguinte, todo mundo erra, né? Até grandes players do mercado, se você começa a visualizar aí as referências, você começa a ver, sempre tem alguém que vai errar, até no palco a pessoa erra e tá tudo certo, sabe? Eu acho que você entender que tá tudo bem errar é um passo muito importante para que você consiga vencer esse medo. E aí, por último, mas talvez o mais importante, começa. Vai com medo mesmo. Eu comecei, assim, de um jeito totalmente amador. Então, eu comecei gravando as lives ali, chamando convidados. O que me ajudou muito foi o YouTube, porque eu criei um canal antes do meu atual, que falava sobre saúde, nutrição, na época de faculdade ainda. E aquilo foi um passo muito grande, porque eu comecei a receber feedbacks muito positivos. E aí, eu vendo... poxa, eu realmente estou chegando nas pessoas que precisam escutar isso. E você receber esses comentários é algo que motiva demais. Até hoje é algo que eu indico que os profissionais da saúde façam, que eles tenham uma pasta
de comentários que eles receberam. Não só para você divulgar como prova social, mas para olhar assim, olha só, o que as pessoas estão falando sobre o meu trabalho, estou no caminho certo. Porque tem dias que a gente não está motivado. E a disciplina ela é fundamental, porque se você busca por motivação todos os dias, você vai acabar falhando a maioria dos dias. Então, buscar entender que tá tudo bem errar, você buscar entender que você não tá falando pro seu colega, para aquela pessoa que falava mal de você, tá conversando com alguém que precisa escutar essa mensagem e você tem um conhecimento para passar. Pensar que não é só sobre você, mas é sobre a pessoa que está escutando. E também tá tudo bem se você começar e não tiver tão bom. Se você olha, por exemplo, as pessoas que hoje têm uma produção cinematográfica totalmente profissional, eles não começaram dessa forma. Eles começaram de baixo, eles começaram lá usando o que eles tinham à disposição. Então começa, porque se você não começar, você nunca vai conseguir atingir um patamar mais alto. A gente vai aprimorando, a gente vai aperfeiçoando, e é dessa forma que a gente precisa seguir para a evolução. Tem muitas coisas bacanas que você trouxe aí, e eu realmente acredito em todas elas. É o primeiro, e é uma verdade dura, mas a verdade é que ninguém tá nem aí com você e com a gente, né? Cada um tá vivendo a sua vida. Preocupado com eles mesmos. Exatamente. Então, se você errar, tá tudo certo. Nós todos aqui somos humanos, estamos suscetíveis a erros, né? Um outro ponto muito importante, tu sabe, assim como você, eu tenho um canal no YouTube desde 2013. Esse canal tem mais de 100 mil inscritos, mais de 4 milhões de views, é uma outra categoria. E esses mais de 160 vídeos que eu gravei, quando eu pego o primeiro vídeo que eu gravei lá em 2013... Cara, é completamente diferente do vídeo de hoje. Mas o Bruno de hoje, essa desenvoltura na câmera, essa tranquilidade em falar, ele é a somatória desses 160 vídeos postados. Exatamente. Então, se você não começar e postar e realmente tiver essa iniciativa, você nunca vai chegar aonde, né, você desenhou aí para sua carreira e tudo mais, né? Muito legal. E é até interessante fazer esse exercício de quando você já está há um tempo publicando. Olha os primeiros vídeos. Você fala, nossa, que vergonha, vou apagar. Você sente uma vergonha assim, meu Deus, que coisa horrível. Mas por quê? Porque você já evoluiu tanto que você olha para o passado e fala, nossa, olha de onde eu iniciei. É isso aí. E aí você começa a se sentir orgulhoso de continuar nesse caminho, porque eu também olho para os meus vídeos antigos, eu falo, meu Deus, que voz horrível, meu Deus, que coisa feia, como que eu postei isso na época? Mas eu deixo lá, porque falo... Era o melhor que você tinha para aquele momento, Exatamente, né? Eu entreguei o meu melhor, e é sobre isso, é sobre você se dedicar, entregar o seu melhor hoje, porque depois você vai aperfeiçoando, você vai conseguir entregar melhor ainda. Muito bom, muito legal, muito conteúdo bacana aqui no Clinicast, nesse ambiente aqui de podcast que a gente tem aqui na Clinicu. Sensacional. Que é hoje o melhor cowork da área da saúde do Brasil, aqui em Joinville, que a André está conosco há 2 anos, que investiu na carreira dela e a gente pôde dar todo esse suporte, né, André? Para você, te entregando um consultório de alto padrão, mas ao mesmo tempo que cabe no bolso de quem está começando, né? Exatamente. André, indo para a parte final do nosso bate-papo, você me falou agora que você tem... E eu vi alguns vídeos teus e eu achei massa demais, que você pegou altos profissionais de alta performance e começou ali a analisar, a dissecar esses profissionais e como eles chegaram a alta performance. Se não me engano, eu vi que você falou do LeBron James e outros mais ali. E você está utilizando agora, trabalhando, se aprofundando no conceito de biohacking, né? Sim. Que está pautando aí essa sua jornada em alta performance. O que é o biohacking e como, de alguma forma, o profissional da área da saúde pode utilizar isso também para o resultado dele? Perfeito. Biohacking é uma ciência relativamente nova, ela teve início no Vale do Silício e que está sendo cada vez mais divulgada no Brasil, ainda é muito recente, mas é algo que me encanta demais. É a ciência de você hackear, você entender como que o seu corpo e a sua mente funcionam para que você conquiste a sua alta performance. Porque hoje muitas pessoas querem vender a ideia de que existe uma fórmula da juventude, existe uma fórmula da alta performance, então todo mundo deveria seguir tal dieta, todo mundo deveria usar tal tipo de suplemento, todo mundo deveria ter tal rotina de treino, de sono. Mas quando a gente começa a analisar as evidências científicas, a gente percebe que existe uma individualidade biológica. Então, talvez o que gera alta performance para uma pessoa não gera alta performance para outra. A quantidade de sono para uma pessoa é diferente da quantidade de sono para outra. Assim como o tipo de exercício. Então, o biohacking é a ciência que vai estudar exatamente essa individualidade. O que para esta pessoa funciona melhor? Qual que é a rotina de treino, de sono, de alimentação, suplementação? O que ela pode utilizar para otimizar esses padrões naturais dela. Então, entender a genética, entender
o ritmo circadiano dessas pessoas, entender como que elas funcionam para que elas consigam, de fato, performar mais em todas as áreas da vida. E a gente fala de estudo, de trabalho, de treino, de tudo. Porque se você consegue entender o que na minha carreira, o que na minha vida funciona melhor, eu começo a utilizar isso a meu favor. Então, isso entra alimentação, legal. Isso entra sono, isso entra suplementação, isso entra até a questão do mindfulness, a meditação, hoje ela pode ser considerada uma técnica de biohacking, porque você vai entender melhor como que a sua mente funciona. Você se colocar no momento presente, você começar a observar também o que você deseja para aquele dia, você ter sentimentos bons, conseguir controlar melhor os seus hormônios por meio do ritmo circadiano adequado, é incrível. Eu sou apaixonada por esse tema. Hoje é o meu principal tema de palestras no Brasil e com muita felicidade também já vejo a transformação que muitas pessoas aplicando essas técnicas de biohacking têm. Muito legal, sensacional. É um conceito realmente novo. Eu vi pouquíssimas vezes até chegar a ter os seus conteúdos. Já estou interessado, já sou quase um cliente de você. Ó. Eu já estou no meio do funil aqui. Ana. Olha, então já está quase na hora de fazer a venda aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa que quer atingir alta performance na vida dela, né? E aí a gente fala na vida como um todo, né? Não só como profissional, mas também na vida pessoal, na família e tudo mais. Essa pessoa, ela se consulta, por exemplo, com a Andriele, ou é um conjunto de especialistas para que ela realmente atinja a plenitude do conceito de biohacking? Eu preciso ter um terapeuta, eu preciso ter um nutrólogo, um nutricionista, um educador físico. Como que é, assim, para construir e para realmente atingir esse conceito? Os profissionais da saúde que buscam se especializar nessa técnica de biohacking, nas técnicas de biohacking, eles precisam entender como trabalhar em uma equipe multidisciplinar. Porque existem várias questões que fogem da alça do nutricionista, que fogem da alça do terapeuta ou fogem do médico. Então, entender a importância de cada profissional da saúde nesse quesito é fundamental. Porque eu entendo que o outro profissional, ele não é meu concorrente. Ele, na verdade, ele está somando forças para um mesmo objetivo, que é trazer essa alta performance para um indivíduo. Então, entender tudo isso é fundamental. O nutricionista, geralmente, ele é o primeiro profissional a ser consultado, porque ele vai analisar a rotina, ele vai analisar os hábitos alimentares. Então, às vezes, alguns ajustes ali de rotina e alimentação já fazem a pessoa performar muito mais. E aí, esse profissional, ele vai encaminhar para outros profissionais. Mas, por vezes, pode iniciar com um terapeuta ou com um médico. Então, não existe uma regra para isso, mas, em geral, a equipe multidisciplinar ela é fundamental para que se tenha o melhor resultado possível. Muito legal. André, muito obrigado por esse bate-papo, foi muito bacana, eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar muito disso daí. É sempre um prazer ter você aqui na Clinicô como nossa embaixadora há 2 anos, divulgando também o nosso espaço, né, o nosso consultório de alto padrão aí para os profissionais da área da saúde, não só de Joinville, mas toda a região. Sim. E você está inaugurando também, né, a primeira vez aqui no nosso espaço de podcast. Sensacional. Para quem ainda não conheceu, precisa vir aqui. E assim, não tem comparação com a outra unidade, eu tô encantada até agora, porque eu até estava comentando antes com o Bruno, que eu acompanhei desde o início a Clinicô, eu vi esse potencial de crescimento, não imaginava que seria tão rápido, pensei, em menos de 5 anos já tá decolando, mas assim, tá muito mais rápido, vocês já estão superando as expectativas e realmente é incrível ver o quanto que a Clinicô ela proporciona essa experiência para o cliente. Até quando a gente fala de branding, de personal branding, tem muita relação do que você entrega, de como você entrega, o plano alimentar, como que você gera esse valor para o cliente. Então, você ter um espaço que você consegue proporcionar isso e com uma equipe que realmente está preocupada em fazer com que você ative os sentidos do seu cliente, né, como é no caso da Clinicô, isso facilita muito o processo. Você consegue gerar também um networking estratégico. Então, assim, para quem não conhece ainda, é um grande prazer fazer parte aqui da Clinicô. Indico demais que venham aqui conhecer toda essa estrutura e o time também, que é sensacional. Muito legal. Para você, como que, falando um pouquinho dessa parte da Clinicô, puxando a sardinha para o nosso lado um pouquinho, né? Mas como que o ambiente de atendimento interfere no personal branding ou no sucesso do profissional? A partir do momento que eu tenho um posicionamento para um público como um profissional de alto padrão. Então, por exemplo, eu já comecei a minha carreira me posicionando como nutricionista de executivos. Eu precisava pensar como que os executivos podem se sentir à vontade, como que eu posso trazer uma experiência diferente. Inclusive, na época, eu até considerei a ideia de comprar uma máquina de café para colocar lá no meu consultório para poder servir um café ali. E a Clinicô já se preocupou com tudo isso. Então, eu já tenho aqui uma máquina de café profissional,
profissional, já tem a questão do som ambiente. Então, tudo impacta para que a pessoa tenha essa experiência agradável. E isso faz com que a marca do profissional seja lembrada. Então, quando a gente gera uma primeira impressão positiva, aquilo fica marcado na mente da pessoa. Aquilo gera indicações, aquilo gera uma experiência agradável que vai fazer com que ela lembre de você. Ninguém esquece como ela se sentiu no momento que ela foi atendida. Então, por isso que o consultório, ele proporciona uma experiência diferenciada, e o profissional que tem essa clareza de realmente eu preciso atender em um local que gere essa experiência positiva, ele consegue ter muito mais resultados. Muito legal. Isso agrega valor à sua consulta? Você pode ter um ticket médio maior, porque Com a sua certeza. percepção de valor vai ser maior. Exatamente. Da mesma forma como você constrói a sua imagem nas redes sociais, na forma como você se comunica, na forma como você se veste, aonde você atende também faz parte deste pacote, e você poder ter uma percepção de valor maior e poder cobrar mais por isso. Exatamente. E muitas vezes eu vejo também, André, que o profissional da área da saúde, ele tem uma falsa ideia de que o atendimento é somente o resultado que eu entrego, é somente a pessoa vem, eu vou pegar as medidas, vou ali prescrever alguma coisa e ok. Não, atendimento é a experiência. Exato. Às vezes a experiência do todo, ela fica muito mais enraizada na memória e vai fazer a pessoa indicar muito mais o seu trabalho do que simplesmente aquela folha de papel com uma prescrição ou algo que você entregou, né? Exato. E assim, Bruno, a gente começa a pensar, por exemplo, no meu mercado, nutrição. Nós temos agora atualizado, no início de 2023, que nós já temos quase 200 mil nutricionistas no Brasil. É quando o nutricionista ele olha para esse número e fala assim, nossa, o que eu faço para me diferenciar? Porque é muita concorrência. E pensa que hoje, com a possibilidade de atendimento online, também muita gente perde não só para a região, mas para pessoas que estão em outros países. Então, acaba que essa concorrência nacional, ela aumenta muito. Você tem concorrentes de nutricionistas de vários outros países. E aí, o que eu faço para me diferenciar? O que faz com que o cliente escolha por você é você vender a sua imagem antes de vender a consulta. Então, se você tem, por exemplo, agora falando de posicionamento de imagem, que não é só o que importa em um posicionamento de marca, mas algo fundamental. Você ter um ambiente que você consegue proporcionar essa experiência, você também consegue ter fotos, imagens que demonstrem essa experiência que você consegue gerar, isso agrega muito valor. Então, por exemplo, aqui no ambiente da clínica, você tem várias salas que você poderia fazer uma sessão fotográfica, por exemplo, e estar divulgando nas redes sociais. Isso já aumenta ali essa percepção de valor, o seu capital visual, e as pessoas também começam a reparar nisso. Então, todo mundo quer ser bem atendido. Todo mundo entra... Quando uma pessoa entra numa loja, ela quer ser bem atendida. Se ela não é mal atendida, ela pode sair, não por causa do produto, que pode ser ótimo, mas por causa do atendimento ruim. Então, se o profissional da saúde tem essa ideia de eu preciso gerar uma boa experiência para o meu cliente, eu preciso encantar o cliente, né, como a Disney faz muito bem, ele começa a ter ações que façam com que esse cliente ele volte, e não só volte, mas também faça indicações. Muito legal, muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo adorou esse bate-papo, muito conteúdo. André, antes de finalizar, eu gosto de fazer uma última pergunta, que é até uma adaptação, que a gente estava falando de como a gente se inspira nas pessoas. Um dos podcasts que eu gosto muito de ouvir, que também fala muito de alta performance, é o Joel J. E é um modelo de pergunta que eu gosto muito, que é o seguinte. Se você, Andriele, mentora, pudesse deixar uma mensagem apenas para os 200 mil nutricionistas ou para mais de milhões dos profissionais da área de saúde no Brasil, uma mensagem que fosse chegar a todos eles, fosse chegar via WhatsApp, fosse chegar via um áudio ou um vídeo teu, todos eles iriam ouvir essa mensagem da Andriele para que eles possam ir para um outro patamar na carreira deles. Perfeito. Qual seria essa mensagem? A mensagem, sem dúvidas, seria a que está estampada aqui na capa do livro, não é à toa que ela está aqui. Quem escreveu o prefácio do meu livro Personal Brand para Profissionais da Saúde foi a Virna. Ela é medalhista olímpica, já trouxe várias vitórias para o nosso Brasil. É uma pessoa que eu me inspiro muito também. E a frase que ela deixou aqui é o que representa o que eu faço hoje, o que eu incentivo para os profissionais da saúde e que eu quero que cada vez mais essa mensagem chegue de fato, que é, se acredita que pode mais, assim como eu sempre acreditei em minha carreira, está na hora de demonstrar o seu real valor. Isso a Virna disse, isso a André fala também, e eu quero que os profissionais da saúde, eles cada vez mais entendam que se eles sentem que eles podem mais, eles conseguem de fato. O Walt Disney já dizia,
né? Se você pode sonhar, você pode fazer, e é só você buscar por um caminho para isso. E existe um caminho. Tudo é possível. Eu não imaginava, a André de 3 anos atrás, jamais imaginaria onde ela chegou hoje, né? Sendo expert em marketing, com 2 livros lançados, sendo palestrante, sendo mentora de nutricionistas, uma pessoa que era totalmente tímida, mas hoje eu entendo que eu estou no caminho certo, que é só o começo, e é isso que eu quero que todos os profissionais da saúde entendam, que eles podem mais, sempre. Muito, muito bom. E André, para quem se interessou em ser uma mentoranda sua, para quem quer te seguir mais, como que faz para entrar em contato contigo? Pode entrar em contato comigo diretamente no meu site, então www.andriellepedroso.com.br. Lá tem as minhas redes sociais, então sou muito ativa no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Tem também o Andricast no Spotify. E, inclusive, quero levar esse podcast para lá, né? Com se tiver certeza, a permissão. já está permitido. Maravilha. Então, Andricast também tem vários conteúdos sobre marketing para nutricionistas, para profissionais da saúde. Então, para saber um pouco mais sobre os meus serviços, meus produtos, no meu site estão todas as informações. Muito bom. Pessoal, espero que vocês também tenham gostado, assim como eu adorei ter a Andriele aqui no nosso podcast, no nosso Clinicast. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Sigam a Andriele nas redes sociais e até o nosso próximo Clinicast.